Podemos citar 3 casos de resistência de capim-pé de galinha no Brasil: resistência simples aos inibidores da CCase e EPS-PS, além da resistência múltipla a ambos os mecanismos de ação. Nesse episódio, a gente trata dessa problemática com o pesquisador Rafael Pedroso, que vai detalhar quantos casos temos, onde estão e como podemos manejar. Está começando mais um Missão Mato Zero. Dando continuidade aqui então à Missão Mato Zero, eu fui convidado a conversar com vocês um pouquinho sobre capim-pé de galinha, né, o Eleusine indica, principalmente em relação aos principais casos de resistência, tolerância, né, e um pouco de manejo, né. Então, para quem não conhece, né, o pé de galinha hoje é uma das principais plantas daninhas do Brasil, principalmente em muitas áreas do Mato Grosso, né, onde você já não controla com glifosato, com graminicidas, como que eu vou citar. É uma planta anual, mas tem uma grande capacidade de rebrota, né, então mesmo com manejos mecânicos ela ainda é um problema, sem o revolvimento do solo, no caso. E também a produção por reprodução exclusiva por sementes. Então ele não tem aquela capacidade de produzir propagos vegetativos, é simplesmente a produção de sementes, mas que tende a ser uma planta bem prolífica, produz muita semente. Tudo bem, ele é uma planta, inclusive, muito competitiva, inclusive indicadora de compactação de solo, né, tolera solos compactados, hospeda nematóides, então tem vários problemas além da competição direta com a cultura, né? Além de ser uma espécie que a gente chama C4, né, ela assimila carbono através de uma via onde você tem um mínimo fotorrespiração, é uma planta muito eficiente então no uso de luz, no uso da água, e por isso que é uma planta tão competitiva, né? Bom, hoje no Brasil nós temos casos já bem disseminados de resistência no capim-pé de galinha ao herbicida glifosato. Tudo bem, o glifosato todos conhecem, né? Conhecida, chamada da patente mais valiosa que já existiu, né? O glifosato é esse herbicida pós-emergente, amplo espectro, sistêmico, então uma grande capacidade de controle, um grande leque, né, que ele oferece de controle de plantas daninhas. Acho que todos aqui já ouviram falar do glifosato, né? E o que acontece é que, no caso, né, após vários anos de uso repetitivo de glifosato, pelos produtores, né, seja devido ao custo mais barato que o herbicida tinha, né, principalmente antigamente, hoje o custo aumentou muito, né, e também com o advento da soja RR, milho RR e do algodão RR, né, aqueles tolerantes ao glifosato, onde você pode fazer aplicação sobre a cultura de forma seletiva, o uso do glifosato se intensificou muito e muitos produtores deixaram de utilizar outros herbicidas que acabavam manejando os escapes do glifosato. E isso é resistência, pessoal. A resistência acontece numa espécie suscetível, é a perda de eficiência do herbicida devido ao uso repetitivo. As plantas resistentes, elas são minoria na população, são eventos bem raros, né? A frequência é bem pequena, às vezes é 1 em 1 milhão de plantas que é resistente, mas é o uso repetitivo que vai favorecendo então aqueles descendentes que produzem mais descendentes até que o campo é tomado pela resistência, né? Então, a resistência ao glifosato hoje já é um pouco mais já bem disseminada, né? Principalmente no Mato Grosso. Relatos em outros estados também, norte do estado de São Paulo já acompanha algumas áreas também. E na ausência da eficiência, né, do glifosato, o que foi muito utilizado para manejo, né, inicialmente lá nas áreas de algodão no Mato Grosso, que é o principal produtor de algodão no Brasil hoje, são os graminicidas. E aí que moram umas dificuldades do manejo de plantas daninhas gramíneas, como o pé de galinha, que não são muitos herbicidas que têm eficiência como pós-emergentes. Você tem aquela planta se desenvolvendo lá 4, 5, 6 perfilhos, você não tem muitos produtos que são eficientes, é basicamente produtos sistêmicos como glifosato, os graminicidas, né, aqueles inibidores de uma enzima que a gente chama de ACCase, que são aqueles produtos que causam aquele arrochamento, eles são sistêmicos também, levam alguns dias para funcionar, para se translocarem na planta, né? E esses são os principais produtos que nós temos pós-emergentes, né? Outros herbicidas sistêmicos não têm tanta eficiência, acabam sobrando ferramentas de contato que eu vou citar. E o que houve, né? Conforme o glifosato começa a patinar,
começa a utilização mais intensificada de graminicidas, né? Então, vou citar alguns ativos aqui: cletodin, aloxifop, xalofop, tepraloxidin, outros e vários outros ativos que estão dentro desse grande, são grupos químicos, né, dentro desse grande leque de graminicidas. Até que, logicamente, a mesma história se repete, né? Repetição do mesmo mecanismo, sem você utilizar, sem você rotacionar mecanismos de ação, você acaba favorecendo que esses escapes, essas plantas resistentes se reproduzam ao longo do tempo. Então, hoje nós temos casos já bem disseminados de resistência a graminicidas e glifosato. O caso do pé de galinha é um caso um pouco mais complicado, né? Você tem padrões diferentes de resistência, algumas populações onde os DIN, né? Por exemplo, um cletodin, um tepraloxidin, às vezes funciona mais ou menos bem, outros casos onde os FOP funcionam melhor, e casos onde você tem mutações que levam resistência a esses dois grupos químicos, né? O DIN e os FOP, e nesses casos o manejo é bem complicado. Você tem produtos de contato que teriam efeito, né? O Diquat seria um efeito bem rápido, né? Glufosinato em plantas mais jovens, mas principalmente esses produtos eles têm um grande risco de rebrota. Então, o estádio de aplicação é muito importante, o volume de cauda, gotas pequenas para cobrirem bem as plantas, né? Inclusive, no momento não é nada confirmado, mas já existem alguns relatos de uma possível resistência ao glufosinato de amônio, ainda não é publicado, então não é um caso confirmado e oficial, mas relatos de escapes de aplicação de glufosinato de amônio, principalmente no Mato Grosso, em capim-pé de galinha, pode vir a se tornar um problema futuramente, né? Então, o que a gente sugere como formas de manejo é pensar no sistema como um todo, né? Trabalhar na entre-safra, se for possível, com manejo outonal ou uma cultura de cobertura, uma braquiária, por exemplo, ou algum adubo verde cobrindo a área, competindo com a planta daninha para que ela não produza tantos descendentes e que ela chegue no estado para aplicação um pouco mais jovem, né? Próximo à dessecação, e trabalhar com pré-emergentes, né? São vários pré-emergentes que têm um bom efeito sobre pé de galinha. Vamos destacar a trifuralina, pendimetalina, S-metolacloro, são produtos que têm uma excelente eficiência, alguns ALS, e é uma das plantas que tem realmente dado muita dor de cabeça. Eu já acompanhei um caso com uma infestação de 10 mil hectares com pé de galinha resistente a glifosato e graminicidas em áreas jovens do Mato Grosso, em lavouras que tinham 6 a 7 anos no máximo, e basicamente porque ela veio num lote, as sementes de pé de galinha vieram num lote que foi, num lote de sementes de milheto que foi usada para cobrir essa área de 10 mil hectares, quando ela estava sendo convertida de pastagem para lavoura, e com isso você trouxe sementes de pé de galinha resistente, e hoje são 3 ou 4 aplicações de glifosato em alta dosagem para causar um efeito na planta, mas elas rebrotam e vêm mais uma vez. Então, cada aplicação ali custando quase 3 sacas de soja, 2 a 3 sacas de soja, simplesmente por causa de uma planta daninha resistente. Então, vale a pena, sim, focar o manejo nessa planta daninha. E rara.